Olá, sejam muito bem-vindos no Hoje News. E a pauta hoje, Congresso Nacional, a CPI, são diversos assuntos, sempre a política. E aqui ao meu lado, o grande jornalista Wilson Silvestre, ele é editor especial do Jornal Impresso Hoje, e nós vamos conversar vários assuntos. O Brasil está em ebulição, gente. Bom dia, Wilson. Tudo bem com você? Olá, Edna. Olá a todos. Novamente juntos. Sim, vamos lá. Sempre. Agora diariamente, né, Wilson? Bem, nós vamos falar sobre o Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira quer fazer uma reforma política. Como que é isso, Wilson? Bom, Edna, o Congresso está sempre inventando moda, como diria antigamente. E dessa vez é um projeto, é uma PEC, que é um projeto que altera a Constituição, muito amplo, que vem desde 2012, ele vem sendo discutido. O que se trata? Esse projeto acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. E amplia para 5 anos o prazo para deputados estaduais, federais, vereadores, enfim. O mandato deixa de ter reeleição e o mandato é ampliado para 5 anos. O que significa isso, de uma certa forma, do ponto de vista prático? Segundo a alegação que eu ouvi de alguns parlamentares, é o seguinte: a eleição é muito cara. Termina uma eleição, por exemplo, terminou a eleição para prefeito o ano passado, em 2020, 2021, os prefeitos que foram reeleitos e novos mandatos tomaram posse em janeiro. Estamos no mês de abril, já estão tratando a eleição de 2022 para o governador, deputado estadual e o Congresso, de modo geral, e presidente da República. Isso fica muito caro para o contribuinte. Então, a proposta, em tese, lembre-se, em tese, é que isso vai diminuir os gastos com as eleições, porque é simultânea, de 2 em 2 anos tem eleição, praticamente, né? Prefeito, logo em seguida vem para o Congresso, presidente da República, e governadores e Assembleia Legislativa. Isso encarece muito para o contribuinte. A ideia, na prática, é fazer com que isso diminua e dê um respiro para o Congresso aprovar mais leis, enfim, a atividade parlamentar e do próprio Executivo ser melhor aplicada em benefício da comunidade e do país de um modo geral. É isso, Edna. Wilson, o Planalto anda muito preocupado com essa CPI, né? Aliás, preocupadíssimo. E agora está articulando que o Paulo Guedes não vai ser preciso assim, depor na CPI. Como que é isso? Bom, Edna, como a gente tem dito aqui, a CPI é um instrumento mais político do que propriamente jurídico. O que ocorre? Ocorre o seguinte: a convocação, segundo o provável presidente, pelo menos até agora, porque no Congresso muda muito, gente, hoje o sujeito está indicado, amanhã pode ser que não, enfim, mas de qualquer maneira, o senador Aziz está cotado para ser o presidente dessa CPI da saúde. Ele já disse, e ele declarou, está nos jornais de hoje, enfim, está nos noticiosos, dizendo que convocar o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, é um constrangimento desnecessário, sendo que ele não é o foco. Porque, como eu repito sempre, CPI é um instrumento político. Por ser um instrumento político, o que ocorre? Ali tem a oposição que quer sangrar o governo, enfim. Então, o Aziz, que se diz independente, mas ele tem uma quedinha mais para o lado do governo Bolsonaro,
ele já disse que não vai permitir que o Paulo Guedes seja convocado. Seria uma medida desnecessária na avaliação do provável presidente dessa CPI, que é o senador Aziz. Bom, diante desse fato, o que se questiona é Mandetta, o foco principal que eles estão mirando é os ex-ministros, que haja tanto ministro que passou nesse governo Bolsonaro, ministro da Saúde. Então o foco será os ministros, os ex-ministros da Saúde e o atual ministro, o Marcelo Queiroga. Wilson, e lembrando que qual que é a importância maior de uma CPI? É o relator ou o presidente? Bom, o relator ele tem o papel, a conclusão de todas as discussões, ele tem o papel de reunir ali as provas, ou para condenar, ou para eliminar, digamos, qualquer suspeição que tenha sido levantada, mas o papel dele é fundamental, porque o relatório dele é que vai dar um rumo, traça um norte de como será a levada ao plenário a discussão, por exemplo, para caçar um mandato do presidente da República ou governador. Esse é o papel da CPI. No caso dessa CPI da saúde, o foco é está mirando no presidente Jair Bolsonaro, se ele foi negligente, se ele foi omisso, se ele será responsabilizado pelas mortes, por omissão, né? Responsabilidade por omissão, enfim, essa condenação pública. Então, esse relatório vai dar o norte para que os deputados em plenário decidam se caça ou não o presidente da República. Isto vai ser um barulho e tanto, porque o Palácio do Planalto já está se mobilizando aí junto à base, do Centrão, para que caso o relatório seja negativo, como tudo indica, e na votação o Bolsonaro seja livre de qualquer condenação ou, quando muito, uma censura pública, enfim. Outro fato é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Centrão, nos bastidores, por conta da polarização, Jair Bolsonaro no extremo à direita e Lula ao extremo à esquerda, o Centrão está desesperado aí buscando um candidato de centro que não esteja, que quebra essa polarização. Então é uma incógnita essa CPI. É isso, Edna. Pegando o teu gancho, né, sobre, Lula, Bolsonaro, qual seria esse candidato do centro? Tem o presidente do Espírito Santo, o Casagrande, o governador Casagrande, ele inclusive está reunindo, né, o pessoal do centro para ver se sai um candidato. O que você... Como que está isso hoje, essa efervescência, né, desse candidato do centro? É até interessante isso pelo seguinte, o Renato Casagrande, o governador do Espírito Santo, ele é do PSB, é um partido social-democrata, aliás, socialista. Social-democrata é o PSDB, ele é um partido, ele é socialista. Mas ele acha que essa polarização entre Lula e Bolsonaro, um no extremo à esquerda e o outro no extremo à direita, é prejudicial ao desenvolvimento do país, porque o país vai continuar dividido. Ele está, assim como outros governadores, como o de Goiás, Ronaldo Caiado já tem discutido isso aí, não publicamente, mas também defende a ideia que seja um candidato que não esteja polarizado, mesmo ele, num primeiro momento, sendo ele não é que ele apoia explicitamente Bolsonaro. O Ronaldo Caiado não apoia explicitamente o Ronaldo Caiado, mas ele é um aliado. Ele é um aliado e reconhece isso. O presidente da República tem sido generoso com o Estado, mas
até pular no precipício, eu acredito que o governador Ronaldo Caiado não vai fazer isso. Por quê? Assim como o Renato Casagrande, do Espírito Santo, e outros governadores, e vários partidos que não são, nem estão ligados ao Bolsonaro, porque outro detalhe, o Bolsonaro não tem partido, ele está à deriva. Até agora ele é sem partido. E do outro lado, o próprio presidente, o ex-presidente Lula. Então essa polarização vai manter o país dividido. Nem o Bolsonaro e nem o Lula, caso venham um dos dois seja reeleito ou eleitos, o que vai acontecer? O país vai continuar dividido e isso é muito perigoso, inclusive para o desenvolvimento. O que nós mais precisamos nesse momento é conciliação. Nós precisamos de estadista e menos político. É esse o grande drama. Por isso que o governador do Espírito Santo, o Renato Casagrande, está aí, que lembro, repito, ele é socialista. Mas significa, qual a leitura? Que não quer se aliar ao PT. Significa que o PSB, assim como o PDT, que é mais também à esquerda, do Ciro Gomes, também não quer se aliar ao PT. Enfim, MDB, o PSB, PSDB, todos esses partidos estão tentando encontrar um consenso, estão discutindo, inclusive o DEM. O DEM, que era tido, o demônio da direita, o DEM está buscando um candidato que seja de centro. Então, o Casagrande, junto com outros governadores, estão buscando esse consenso. Isso significa que o país está amadurecendo em meio à crise, às dificuldades, à pandemia, que estão ceifando vidas, a política está funcionando. É isso, Edna. É isso aí, gente. O Brasil precisa de um grande estadista. E nós temos alguns nomes importantes. E eu vou citar aqui o nosso governador Ronaldo Caiado, que eu acho que é um grande estadista e poderia ser aí entrar também como candidato do centro. E o Hoje News fica por aqui. Muito obrigada, Wilson. Sempre aqui a gente vai estar constantemente levando informações precisas para os internautas. Obrigada. Obrigado a você, Edna. Obrigado a todos. Lembrando sempre, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal. É muito importante a sua participação. Até a próxima. O Hoje News vai terminando por aqui e agradece a você que sempre nos prestigia. E preserve a sua vida, use máscaras, lave as suas mãos, mantenha o distanciamento social e até.